Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs da Seara de Jesus, dando sequência então às nossas palestras online, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, essas palestras que sempre estreiam toda segunda-feira às 19 horas. Então sejam bem-vindos para essa reflexão. E vale lembrar que além das nossas palestras, agora vinculado agora por essas ferramentas, nós também temos as nossas palestras presenciais, que são às quartas-feiras e aos sábados na Seara de Jesus, iniciando às 19 horas. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por essa oportunidade de aprendizado e de reflexão e que possamos colocar em prática sempre em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, dando sequência então a essa obra de Chico Xavier, que foi ditada pelo Espírito de Emmanuel com o título Nós, e hoje nós vamos falar do capítulo Se Tiveres Paciência. E esse livro, é muito interessante, porque logo no prefácio, meus irmãos, Emmanuel nos chamam na orientação e na busca incessante do nosso aperfeiçoamento, busca da nossa perfeição. Que um dia, meus irmãos, num grande futuro, todos nos reunirá mais incessantemente, então, no amor infinito do nosso Pai. E por falar pelo título Nós, nós temos vários anseios. De que modo vamos nos aperfeiçoar ainda mais? Qual o melhor meio de nos aperfeiçoarmos? Nós temos vários anseios, então, de como é que nós vamos nos burilar, ser uma pessoa melhor? Como? Então, além dessa obra Nós, todas as outras obras, das obras da codificação da doutrina, das obras psicografadas por Chico, nos dão essa referência, e sempre como norte o Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, já falando um pouquinho mais sobre o título de hoje, Se Tiveres Paciência, trouxe aqui para vocês alguns trechos desse capítulo, então, que cabe à reflexão. Então, se tiveres paciência, serás o sustentáculo do Instituto Doméstico, evitando conflitos e contendas entre aqueles que mais amas. Se tiveres paciência, auxiliarás ao colega de trabalho na sua inexperiência. Se tiveres paciência, saberás cultivar a tolerância e a cortesia nas vias públicas. Se tiveres paciência, a paz em ti se te fará clima de esperança e do otimismo, que te sustentarão nos caminhos do bem. Olha só, meus irmãos, a reflexão que nos traz nessa lição de hoje. Como é importante o hábito e a prática da paciência, para ser melhor com nós mesmos, para ficarmos mais tranquilos e para ter um relacionamento melhor com o próximo. Mas, falando de paciência, está aqui representando o tempo, a espera, a paciência. O que seria então a paciência? Qual a definição da paciência? E meus irmãos, a paciência nada mais é que uma virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma. Sem perder a calma constantemente ao longo do tempo. E também, meus irmãos, a paciência, ela consiste basicamente no quê? Na tolerância a erros ou fatos indesejados. E também a capacidade de suportar incômodos, de suportar dificuldades de toda ordem. Dificuldades de toda ordem a qualquer hora e em qualquer lugar.
Então aí uma definiçãozinha da paciência. Mas, meus irmãos, a paciência, ela é um hábito. É um hábito, meus irmãos, que precisamos criar e cultivar. Por quê? Porque nós somos, infelizmente, ainda no estágio ainda que estamos, nós somos ainda muito impacientes, meus irmãos. E a paciência também é um hábito, né? É um hábito que está enraizado na nossa estrutura espiritual ao longo dessas múltiplas existências, né, que nós já tivemos, gerando então, meus irmãos, efeitos psicológicos desagradáveis, como o estresse, como a raiva. Então, meus irmãos, pessoas iradas são mais propensas a ter várias doenças, como câncer, sofrer problemas cardíacos, dificuldades até intestinais e estomacais. Olha só como é complicado, como é ruim ser impaciente. Mas, né, como todos nós temos essa impaciência, e será que todo mundo, né, será que no mundo de hoje é possível alguém manter então essa santa paciência em todos os momentos da vida, sem explodir numa única vez? Será que é possível manter sempre esse equilíbrio? Meus irmãos, acredito que seja possível, mas é difícil, meus irmãos. Como é difícil? E conversando com alguns amigos, né, nós vamos perceber que todos sentem a mesma inquietude em alguns momentos, como no engarrafamento de trânsito, principalmente quando a gente tem aquele compromisso na hora marcada, não queremos nos atrasar, né? Às vezes mal abre o sinal no trânsito, a pessoa também impaciente já começa a buzinar, né? Então, ou alguma coisa assim, repetir alguma coisa para alguém que finge que não está ouvindo, aí nos dá o que? Aquela inquietude, aquela impaciência. Mas nunca devemos perder o controle, como é exemplo aqui, né, dessa imagem que vocês estão vendo, né, que é um exemplo da impaciência. Nunca podemos perder aqui o controle, como esse senhor aqui está fazendo. Porque o que adianta então nós perdermos o controle? O que vai resolver, meus irmãos? O que se ganha então sendo impaciente? Perder a paciência, meus irmãos, em qualquer circunstância da vida, é a maneira mais fácil de perder a tranquilidade. Perder a tranquilidade, perder a paz interior, perder a saúde física e a espiritual. Então, nesse sentido, nosso querido amigo Francisco Xavier diz o seguinte: diz que essa questão da impaciência, né, que a neurose tem origem na impaciência. E ele dizia também que um trauma emocional se comunica com o corpo todo. Talvez cerca de 60% a 80% de nossas doenças, meus irmãos, são adquiridas através dessa intolerância, né, essa questão das ofensas e principalmente da falta de perdão. Então, essas emoções agressivas, mais agressivas, como a impaciência e a fúria, elas afetam até a seção do nosso cérebro, meus irmãos. Pondo em funcionamento o sistema medular suprarrenal. Olha só que interessante. Então, essa parte interior, né, que é a medula, ela produz várias substâncias químicas, que podemos até chamar de adrenalina, uma delas, né, é a adrenalina, e ela vai acelerar o nosso ritmo cardíaco, vai elevar a nossa pressão arterial, né? Então, essa ativação prolongada ou repetitiva, então, dessa impaciência, dessa fúria, dessa irritação, pode causar enxaqueca, hipertensão,
e outros distúrbios, podendo até ocorrer um derrame. Olha só que perigoso, que prejudicial à nossa saúde, tanto espiritual quanto física, a impaciência, a inquietude, a fúria. Mas o nosso amigo e mestre Jesus, sempre nos trazendo lições de amor. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19, ele diz o seguinte, Jesus: pela vossa paciência possuirei as vossas almas. Olha que frase interessante, meus irmãos. Pela vossa paciência possuireis as vossas almas. O que isso quer dizer, então, meus irmãos? Que Jesus quis passar para nós. Quis passar que a criatura impaciente, aquela que perde a calma, que é incapaz de manter o controle emocional, acaba perdendo a sua alma nos labirintos da perturbação. Mas tenho certeza, meus irmãos, que a paciência é o santo remédio de nossas vidas, para vencermos todas as dificuldades, quer físicas, quer morais. Foi exatamente o que Jesus exemplificou durante toda a sua vida aqui na Terra. Afinal, Ele é o nosso modelo, de guia, é o nosso modelo oferecido por Deus à humanidade. E não podemos também esquecer do estudo da nossa doutrina espírita. Kardec, em seus comentários no Pentateuco, ele diz o seguinte, que a educação moral é a arte de formar os caracteres. É a que incute hábitos, meus irmãos. A educação moral incute hábitos. Porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando fala que é um conjunto de hábitos adquiridos a educação, então nós estamos precisando constantemente praticar a paciência racional e operosa. Quando eu digo paciência racional e operosa, não é aquela paciência aparentemente na calma dos gestos ou na ação preguiçosa. Pois a preguiça, meus irmãos, é a mãe de todos os vícios. O que nós temos é que treinar como se treina, por exemplo, uma atividade física ou psíquica para nós possuirmos alguma qualidade, uma especialidade. Que a melhor prática do exercício é a prática da repetição, porque a repetição, então, que faz o hábito, meus irmãos. Então, falando de paciência, falamos então sobre treinar a paciência. E treinar a paciência, meus irmãos, nós vamos adquirir paz. Porque a paciência é a ciência da paz. Quantas vezes por dia, meus irmãos, quantas vezes por dia nós suportamos pequeninas contrariedades com paciência? Quantas vezes nós recebemos um companheiro de trabalho, até taxado como chato, com ternura, perdoando-lhe, de antemão, qualquer olhar de desaprovação ou de cólera que ele nos enderece? Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes conseguimos olhar para pessoas com amor, sem aquele olhar de crítica? Vendo, meus irmãos, como é importante praticar o hábito da paciência. Porque praticando o hábito da paciência, além de nós ficarmos mais calmos, nós vamos ser mais mansos e pacíficos. E eu não canso, meus irmãos, de colocar esse trecho das bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos e pacíficos, que aprendam a dominar os impulsos da sua natureza animal, porque eles herdarão a terra
com seus recursos infinitos aprimorados, habilitando-se a viver nela quando se encontrar redimida. Cada vez mais, quando nós tivermos esse hábito da prática da paciência, cada vez mais seremos mansos e pacíficos. E não podemos deixar de falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 9, olha só: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, como eu falei. Eu só esqueci de incluir que é o item 7 que diz: sede pacientes. E no Evangelho consta: a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e consequentemente, muito mais meritória, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer, olha só, instrumentos do nosso sofrer, e para nos porem à prova a paciência, meus irmãos. Para que nós testemos a nossa paciência, nós temos que ter alguns desafios, como foi dito aqui no capítulo. E devemos, meus irmãos, então, diante desse belo ensinamento, devemos nos esforçar para sermos pacientes, para suportarmos os defeitos dos que nos cercam. Suportar os defeitos que nos cercam, porque nós também temos muitos defeitos e eles precisam ser suportados pelos outros. Se ainda não somos como gostaríamos de ser, pacientes e tolerantes, por que então, meus irmãos, por que exigir que as pessoas se comportem diferente de nós? Nós, olha o título do livro, nós, diferente de nós. Nós temos obstáculos, problemas e enfermidades? Temos. Mas iremos vencê-los se utilizarmos a paciência, a fim de não cairmos em sofrimentos maiores. Tem um exemplo muito interessante, meus irmãos, que é a ostra. Então façamos como a ostra, que ao ser ferida, quando a ostra é ferida, ela libera pacientemente como defesa para acabar com o seu sofrimento uma substância, meus irmãos. Essa substância é chamada de nácar. E ela libera essa substância chamada nácar em sua concha. E ela vai produzir uma coisa linda, que é a pérola. Olha só, uma joia. Olha que interessante. Então, ela libera pacientemente a ostra, como defesa, até para acabar o sofrimento, essa substância que depois é transformada e solidificada e transforma nessa pérola bonita. Olha o exemplo. E meus irmãos, eu já coloquei anteriormente uma das minhas palestras ou uma aula, não me lembro quando, esse capítulo do Sinal Verde, do livro Sinal Verde. O livro Sinal Verde também traz enormes exemplos de boa conduta no nosso dia a dia, de reflexões muito importantes. Então, no capítulo 25, olha só, meus irmãos, o mérito, a vantagem de agirmos com paciência. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Teremos paciência. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise e o trabalho garantirá a sua paz. Esse trabalho
é a prática do hábito, o hábito dos bons costumes, e aqui falando o hábito da prática da paciência. Meus irmãos, finalizando, eu trouxe para vocês uma poesia que foi psicografada por nosso amigo Francisco Cândido Xavier em 3 de julho de 1999, da poetisa baiana Maria Dolores. E eu vou ler junto com vocês. Vinde a mim, todos vós o que sofreis. Disse o Senhor essa convocação num certo momento, mas não retirou ninguém do sofrimento, mas explicou, e eu os aliviarei. Consideramos, pois, nossas faltas. Reencarnação pede esforço, vida, paz e luz. Tenhamos a paciência no caminho e seremos aliviados por Jesus. Por Jesus, meus irmãos. Porque a doutrina espírita nos esclarece acerca das leis divinas. Leis que regem a nossa existência. E a maior base que podemos dispor para valorizar a paciência em todas as circunstâncias, meus irmãos, em todas as circunstâncias, na dor que nos visita, no relacionamento diário com o semelhante, no nosso lar, na sociedade, no trabalho ou até na via pública. O espírita, então, meus irmãos, deve ser paciente frente às provas pelas quais tem que passar. Na certeza, então, que depois da tempestade vem sempre a bonança, meus irmãos. Então, se com a paciência ainda não é fácil de superar os obstáculos do caminho, porque não é fácil, com a irritação, com o azedume, com a precipitação, apenas nos complicaremos ainda mais. Nos complicaremos e sem solucionar os nossos problemas cristamente, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Agradeço a todos pela paciência, então, que tiveram comigo. Estaremos juntos em uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.